Fala, rapaziada! E aí, como vocês estão? Tranquilos? Kellen, a nossa convidada já tá aí. Já tô mandando convite já. Já tô mandando um aviãozinho aqui também. Oi, Kellen, Olá, tudo bom? tudo bom? Tudo bem. Na Prazer paz? estar aqui. Prazer. Deixa eu mandando, tô mandando aviãozinho aqui para todo mundo. Vai mandando aí também. Vamos chamando o pessoal. Deixa eu mandando aqui. E tem muita gente. Para geral. Obrigado, hein, Kelly? Obrigado aí pela participação Prazer hoje. todo meu. Obrigado. A gente marcou já tem tempinho, né? Tem. Mas isso Mas aí. saiu. Eu saí marcando com muita gente. Aí demorou, mas saiu, né? Estou mandando para todo mundo aqui. Pronto. Pronto. Tá lá. A Duana, boa tarde. A Duana, Felipe, boa tarde. Pessoal que está entrando aí, Maiara. Entrou num pessoal maneiro aí. Kelly, vamos começar aqui. Quero te agradecer, né? Primeiramente pela live, por estar aqui, né? Hoje a gente vai falar sobre marketing, né? Marketing digital. Marketing não só digital, né? Porque você cuida de um marketing geral. Conta aí, se apresenta e Então, conta também como é o teu trabalho. Fica à vontade. então, é prazer a todos que estão nessa live, quem vai assistir depois também. Muito obrigada também pela oportunidade de poder estar aqui. Eu sou gestora de tráfego pago, nós temos uma empresa há mais de 2 anos. E nós trabalhamos com marketing digital, né? Tanto a parte dessas empresas não digital, como a parte também que não é o marketing digital, mas que faz parte da venda, que é o treinamento de venda, automações, algumas coisas que envolve ou estão ali ao redor do tráfego pago, entre outras coisas, né? Então nós somos uma empresa de tráfego pago e atuamos com as empresas trazendo resultado através de anúncios online, mas também auxiliando na questão das vendas, na questão de produção de conteúdo para lançamento, para perpétuo e para anúncios também. Isso é bom, isso é bom. Bom, como eu acredito que o pessoal imagina que é tráfego pago seja a parte de anúncio de Instagram, Facebook, mas não é só isso, né? Não, É, o tráfego pago ele tem várias vertentes, né? Ele atua todas as plataformas, Google, Facebook, LinkedIn, Pinterest, todas, Twitter, TikTok, todas essas plataformas que têm usuários, ela permite você fazer tráfego pago dentro delas. Então, ela tem uma parcela de ação ali que é feita através, por exemplo, de anúncios online. Então, no YouTube é aquele videozinho que você pula, nos apps são aqueles joguinhos que você tem que assistir um videozinho para poder ganhar mais uma vida. No Instagram são nos stories. Então, a gente tem diversos lugares que a gente consegue fazer tráfego pago, né? A gente brinca que é aquele anúncio que te persegue pro resto da vida, né? Então, isso é o tráfego pago. Você entra dentro de uma plataforma e ela começa a te rastrear, conhecendo os seus gostos, e aí começa a apresentar outros produtos da mesma categoria ou produtos que você já visitou, né? Então, se você entra, por exemplo, numa página da Casa de Bahia, daqui a pouco você vê isso no Facebook, você vê isso em todas as páginas. Você acessa um site, tem lá a geladeira que você procurou. Isso é tráfego pago. Tráfego pago são os anúncios online nas redes sociais, né? Nas redes digitais, não é só social, né? Então, Google, Facebook, qualquer lugar que você entra tem tráfego pago. Sempre tem ali alguém para
rastreador para te achar e para te fazer depois te convencer a comprar novamente daquele produto ou comprar pela primeira vez. Isso tudo tá ligado, são os pixels, né? Sim, em pixel. Alguns vão chamar de pixel, outros vão chamar de tags, vai depender de cada ferramenta, né? Mas é isso, são os rastreadores dentro desse site, né? Que consegue fazer a leitura de que você teve dentro da estrutura. É o famoso robozinho, né? Que lê teus dados, né? Por aí, isso aí. E bom, como é que você começou? Porque o tráfego pago há muito tempo eu via como uma parte. Hoje já é um mundo e você tem uma empresa hoje voltada ao tráfego pago. Como é que Sim. você começou, né, nessa área e A como é que história, ela se tornou a empresa que ela é hoje? a história é engraçada, né? Eu comecei há mais de 2 anos atrás, né? Eu comecei porque eu estava passando, eu morava no Sul, e aí, nesse processo todo, meu filho me pediu um Nintendo Switch, né? Então, ele tinha 5 anos de idade, eu falei, nem se eu tivesse, só se eu tivesse muito dinheiro para comprar um Nintendo Switch para uma criança de 5 anos, né? Mas eu fiquei me questionando o por que eu não teria dinheiro para comprar um Nintendo Switch, né? A gente não passava necessidade, mas a gente tinha as contas ajustadas, né, para a realidade. E aí eu passando por um processo meio triste, meio que assim, iniciando um processo de depressão, acredito eu, não diagnosticada, mas me avaliando. E aí eu fui falei, preciso ver o nascer do sol. E aí eu fui ver o nascer do sol, parei numa praça, e aí vi os pássaros. E aí Deus falou para mim, assim como eu cuido dos pássaros, eu vou cuidar de você. E eu recebi uma oferta de R$ 300 naquele dia, né? Porque eu ensinava milhas aéreas pro meu cunhado e eu recebi essa oferta. Só que o tráfego pago não veio daí. A minha irmã Elia havia falado alguma coisa, alguém já tinha comentado sobre tráfego pago, mas eu não era usuária das redes sociais. Eu não usava Instagram, não usava Facebook, não usava nada disso. E aí eu ouvi alguém comentar, e aí quando eu cheguei em casa, Deus falou para mim que eu tinha que parar de me justificar, né, de todo o passado, que eu ainda tinha capacidade de fazer alguma coisa pelo meu futuro. E aí eu falei, então eu vou estudar essa história de tráfego pago. E aí voltou à memória o tráfego pago, né? Na minha cabeça de como funcionaria. E aí eu botei na internet, no Google, eu botei assim, cinco formas de aprender tráfego pago. Aí tinha uma empresa, que eu não sabia quem era, e tinha Pedro Sobral. Nunca tinha nem falado do Pedro, só que era uma terça-feira. E aí nessa terça-feira o Pedro estava dando uma aula de como subir a primeira campanha no gerenciador de anúncios, né? Que era dentro do Facebook. Eu assisti a aula toda e eu falei, eu acho que eu consigo aprender isso. Só que ele estava de carrinho aberto. Então eu entrei no tráfego pago dia 9 de maio, foi quando eu comprei a comunidade de Sobral. E eu não conhecia nem o Pedro. E aí eu comecei a estudar. Em 14 dias eu já sabia fazer a campanha toda no Facebook, né? Porque a plataforma, né? Hoje eu sou subida, né? Que a gente brinca que é da comunidade do Pedro. Então tudo que eu sei de tráfego pago, eu aprendi dentro da comunidade de Sobral. Hum. Né? Então eu aprendi lá isso há 2 anos atrás. Né? E aí a gente foi criando estrutura, aprendendo a lidar com as ferramentas, aperfeiçoando as técnicas, e aí agora a gente tem uma empresa que já geriu aí de faturamento, pelo menos para os clientes, para mais de quase 1 milhão de faturamento para os clientes. Então, somente tráfego pago, né? Olha, isso aí isso. Eu vejo não só como curioso, mas eu vejo como são as coisas, né? Algo que você não esperava, da mesma forma que eu nunca esperava que as lives que eu faço aqui iriam gerar tudo que vem gerando, né? Aí eu me tô, não é à toa, como depois que eu tirei o registro de como jornalista, eu parei que, nossa, mais lives me tornaram a ser um comunicador, né? A agir com a comunicação. E aí a gente acha curioso como as coisas nos levam para determinados pontos que a gente nunca imaginou, né? E aí Sim, sim, foi assim que realmente que aconteceu contigo, né? foi. E é um universo muito, muito, muito legal. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. E a possibilidade de eu poder trabalhar mais próximo dos meus filhos faz com que o tráfego pago seja uma das melhores profissões que eu posso exercer na vida. Hoje eu não sou uma gestora iniciante, né? Hoje eu já tenho uma empresa estabelecida. Então é assim, muito, 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 muito legal.
E aí, no final, no começo do mesmo ano que ele pediu o Nintendo, a gente conseguiu, né? Com o trabalho, comprar o Nintendo no final do ano. É muito legal. Muito bom. Muito legal mesmo, muito bom. Parabéns, Obrigada. primeiramente. O Marcos Gabriel comentou aí, ó, minha professora. Você está dando aula também agora? Eu dei aula durante um ano para gestores iniciantes, né? Então, no ano passado eu tive uma turma, já tive 16 alunos para gestores iniciantes, então eu ensinava, o Marcos é um dele. Tem uma galera que está entrando aí que, de alguma maneira, faz parte da minha história do tráfego pago, seja como colaborador, mas como também aluno, né? Então, eu dei um ano de aula, e aí eu pausei porque eu entrei na mentoria do Pedro e aí eu não dava para conciliar muitas coisas. Mas esse ano a gente volta de novo com a turma de tráfego pago, só que ela é mais reduzida, ela é em 6 meses. A gente volta para esse período e aí a gente vai fazer que é para ensinar pessoas a faturarem até 5K, né, no digital através do tráfego pago. Claro que tem outras profissões que permeiam, né, e aí você consegue escolher para onde você vai. Mas eu realmente Sim. acredito que o tráfego pago tem o poder de gerar recurso muito mais rápido. Então, o alvo agora, quando eu voltar, eu vou fazer uma viagem internacional. Quando eu voltar, a gente abre a turma novamente e vamos fazer 6 meses de turma. E aí, a gente, Olha só. para ensinar pessoas a fazerem tráfego pago e faturarem pelo menos R$ 5.000, que é a nossa promessa aí do curso. Aí, a gente está vendo aí, tem um bocado de aluno seu aí, pelo visto. A Suelen, a melhor professora do mundo. Tem a pessoa da Facility Pleno, a melhor gestora de tráfego que eu conheço aí. Obrigado aí a participação de todas, a Ellen também, a melhor gestora que já tive na minha produtora. São alguns É, clientes, alguns alunos, alguns amigos também, né? Aí eu brinco que os nossos clientes viram amigos e os nossos amigos viram nossos clientes. Então é legal que as coisas meio que dão uma misturada, né? Sempre muito bom. tudo acompanha, né? E é nessa hora que a gente vê realmente quem está junto, né? Que Sim, a gente analisa muitos momentos e muitas pessoas no momento em que a gente torna, ou a gente transforma uma amizade em negócio, ou quando o negócio vira uma amizade, né? Isso é muito é importante. bom. É bom Eu que. tenho, pode falar, Não, assim, eu sempre prezo para que nossos clientes sejam nossos parceiros, né? Eu sim. acho que aí a parceria precisa ser boa para ambos os lados, né? Então, eles não são simplesmente meus clientes, ou eu presto serviço para eles. Nós tornamos a parceria longa e duradoura, né? Eu tenho clientes que estão comigo há mais de 2 anos, desde que eu comecei, né? Então, assim, por quê? Por causa dessa questão da gente pensar com o dinheiro do outro, não com o nosso dinheiro somente, né? Então, eu tenho a preocupação, tenho uns amigos também da comunidade Sobral também, a Thaís. E é isso, né? Eu acho que quando a gente pensa no outro, né, a gente tende a fazer um projeto mais duradouro do que quando a gente pensa só em nós mesmos, né? E você comentou também, né, que você tem a sua empresa, ela é focada no tráfego pago e também tem a parte de treinamento, né, De de vendas. vendas. Aham. Como esse treinamento são as suas turmas? Como é que é Não, essa parte de você se tornar uma treinadora? quando eu tenho uma turma, eu ensino eles a venderem, né? Porque o tráfego pago é venda, né? Você tem um Uhum. serviço, você precisa vender. Mas em relação às empresas, eu sempre ensino eles a como fecharem melhor o seu negócio e avaliando como que eles estão atendendo, né? Eu vim das vendas, então, o que facilitou muito o tráfego pago ter resultado que eu tenho hoje é porque eu vim das vendas. Mas essa percepção de negócio é muito importante. Então, eu sempre que eu vou para um negócio e eles estão patinando na venda, eu sempre trago uma consultoria de como vender melhor, de como curar preço, de como organizar para que se venda melhor, né? Então, dentro da empresa, como empresa, eu ensino essas empresas a venderem e a parte de automação, que também está em alta agora. E dentro da consultoria, ou tanto da consultoria quanto das aulas, eles vão aprender todos os pilares, né? O pilar da mentoria, que é o que vai acontecer agora de 6 meses, é venda, mentalidade e tráfego pago. Né? São esses 3 pilares, né? Que é o que fez eu ter o sucesso que eu tenho hoje. O resultado que eu tenho hoje. Mentalidade, vendas e tráfego pago, que seria a ferramenta, né? Mas dentro das empresas, a gente também orienta as empresas de como vender melhor, né? De como se posicionar melhor no mercado, de como vender melhor o serviço, de como fazer uma coragem de preço, enfim. E aí a gente vai ajustando para que eles invistam menos dinheiro e vendam mais no final das contas.
Isso que você comentou, né, esses seus três pilares, a mentalidade, venda E e tráfego tráfego pago. pago, né? Eu, eu acredito que hoje, que a mentalidade e as vendas realmente são o que transformam. Te transformam em um profissional bem-sucedido ou não, né? Eu tenho falado muito sobre negócios, inclusive montei, né, um clube de negócios agora. Não sei se eu cheguei a comentar contigo, né? Acho que não, não Ainda sei, não não. lembro. Ainda não. Que eu, há 2 semanas atrás, eu montei um clube de negócios do Condonecta, se chama Condonecta Business. E aí eu, por causa dessa parte da comunicação, das lives, dos eventos, eu conheço muitas empresas, muitos síndicos, muitos profissionais. E aí no momento que eu estava numa dificuldade, uma dificuldade de, eu falo, uma dificuldade de calote que eu levei de condomínios, de clientes, estava passando por um aperto gigante financeiro. Eu parei, eu realmente parei e comecei a imaginar o que eu posso fazer ou o que eu tenho que fazer com o que eu tenho hoje. Eu tinha os contatos. E aí eu comecei a indicar esses contatos, né? Eu comecei a indicar serviços desses contatos entre as empresas e as empresas com síndicos. E foi dando certo. Eu vi que tinha liga, montei um clube de negócios, me inspirei também em outros clubes que a gente tem por aí. A gente conhece alguns, como o maior deles, que a meu ver é o BNI, né, que é algo mundial. E aí trouxe para eu trouxe para essa visão hoje, né, da minha conexão que eu tenho no meu nicho, no mercado condominial, e aí comecei a juntar tudo e lancei esse clube de negócios tem menos de 2 semanas, Legal. menos de um mês, na verdade, eu já tenho mais de 15 empresas lá Que legal. dentro, e as empresas que estão aí nessa para formar, fechar negócios. Então, até fica aí o convite também Será um prazer. para quem está aí, para você também, né? Mas é um mercado hoje também que precisa, né? É um mercado que está vindo com mais força no digital, na internet, né? Que é o mercado condominial. E as pessoas precisam também levar informação, né? Sim, Acredito que 70% da população mora em condomínio, né? E hoje a taxa de maiores problemas são em condomínio. Então é gerar negócios e gerar educação também, né? E eu acredito que é isso que você também traz, né? Com esses seus pilares da com certeza. mentalidade, das vendas, você está gerando além de negócios educação, né? Sim, com certeza. Eu acho que tudo passa por esse lugar, né? Tudo passa pela mudança de mentalidade, como você pensa e como você se posiciona no mercado. Então, se você Exato. pensa sobre si, define aonde você vai chegar e qual tipo de negócio você vai estabelecer, né? Tudo passa por esse lugar, né? De quem você pensa e se imagina ser. Todo o resto vai a partir daí. Então, se você vende bem, se você não vende bem, passa pelo lugar da mentalidade, né? Então, eu sempre prezo, eu sempre digo que o que para uma pessoa não é a falta de recurso, é a mentalidade dela. Às vezes tem pessoas que Exato. têm menos recurso e vai, e tem gente que tem muito recurso e não vai. Por quê? Porque a Sim. mentalidade dela parou ela no meio do caminho, né? Então, eu sempre tento trabalhar dentro desse processo, até pelas experiências que eu tive, desenvolver a parte do mindset, né, que a gente está muito acostumado a falar, sobre esse lugar voltado para esse lugar, né, o mindset de resolver, de tomar para si a responsabilidade do resultado. Então eu caminho por essa, vamos dizer assim, por essa vibe, né, essa vibe mais nesse caminho assim de mindset fixo ou não, essas coisas assim. Isso realmente, quando a gente para analisar, né, a gente faz uma análise e nós mesmos temos a capacidade de observar, né, se nós estamos caminhando bem, se é aquilo que a gente almeja, se a gente está se a gente está alcançando, né, como está a nossa realidade
frente aos a nosso desejo de realizar, Sim, né? com certeza. E aí a gente para, analisa e se a gente encontra que não está caminhando muito, na maioria das vezes é por falta da nossa atitude, né? Com Nossa certeza. mentalidade que gera a nossa atitude, né? Sim, com certeza. Com E, certeza. e Kellen, vou podendo falar mais um pouquinho sobre tráfego, eu queria te fazer uma pergunta. Pode A gente, perguntar. depois da pandemia, que realmente estourou, né? E a gente já vê muita gente fazendo tráfego pago, dando aulas, mentorias. E como é que está o mercado hoje? O mercado não do tráfego pago, que a gente vê muita gente A investindo gente nisso. parece que é um mercado saturado, mas isso não é uma É, verdade, né? Vamos pensar que a gente tá tem. parecendo isso. Parece porque a gente fica na bolha do algoritmo também, que a gente busca esse mercado, mas não é verdade. Se você sair hoje na rua e perguntar o que é tráfego pago, as pessoas não sabem. Né? Hoje o Pedro fez até um vídeo falando sobre isso, né? As pessoas não sabem o que é tráfego pago. Hoje a gente sabe Uhum, porque a gente está aqui, porque a gente está nesse mercado. Mas se você vai um pouco mais, eu estou falando nível Brasil, não estou nem botando a nível mundo, né? O tráfego pago você pode fazer do Brasil, fazer para qualquer outro lugar do Brasil. Exemplo, hoje eu atendo clientes. Já atendi cliente na Europa, como também já atendi clientes hoje atendo cliente em Orlando, né? Nos Estados Unidos. uhum, Mas não é um mercado saturado. Agora, é um mercado que está crescendo. As pessoas estão tendo consciência do digital, né? sim, Uma consciência sim. vaga, mas estão tendo consciência. Então, eu acredito que tem muito mercado ainda para nadar de braçada, e a gente está falando a nível de Brasil, mas se eu fosse falar a nível de mundo, aí a gente tem, sei lá, muita gente, né? É porque o tráfego pago não é só apertar botão. Claro que tem que passar por esse processo de apertar botões. Quem não aperta botão não sabe fazer tráfego pago. Mas também não é só esse processo. Então, tem muitas empresas também que estão frustradas porque resolveram pagar profissionais baratos, né? Que são profissionais que estão começando, e eles cobram barato porque realmente estão começando, Uhum, mas que estão começando, entende? E assim, tudo bem, tá todo mundo começando. Eu já comecei também no mesmo lugar que eles, cobrando o preço que eles cobravam, né? E eu não dava o resultado que eu consigo dar hoje com a capacidade que eu tenho hoje. Por isso que hoje eu cobro mais caro. uhum, Mas não é um mercado saturado. Está longe de estar saturado. A cada ano que se passa, mais empresas são abertas. Cada ano que se passa, mais profissionais querem lançar seus próprios cursos. Então, assim, eu não vejo que seja um mercado saturado. Eu vejo que seja um mercado que a gente, por estar dentro da bolha, a gente acha que ele está saturado, mas não é uma verdade. Está muito longe de estar saturado. São muitas empresas. E uma coisa é fato: o digital não veio, não é provisório, ele veio para ficar. Então, ou a pessoa está no digital, né, fazendo no digital, ou daqui a pouco ela some nesse processo, né? Porque as indicações, você perde para as indicações que aparecem no Facebook, você acha que é seu amigo. Então, assim, não tem muito o que fazer, né? E eu posso te garantir que 90% das empresas não estão no digital, entendeu? isso, isso. Então, E nós temos o avanço da 90% para tecnologia nadar ainda. também, e o avanço da tecnologia também ajuda isso. Como que você vê o avanço da Eu tecnologia acho que o hoje? tráfego pago, do jeito que é feito, ele está começando a ir para o passado. Eu acho que ele está Hum, começando, né? Por conta das inteligências artificiais, da projeção de jeito que é feito hoje, né? Nas mídias principais, do jeito que a gente está começando agora. Eu acredito que bem menos tempo do que a gente imaginaria, daqui a pouco a gente está com os óculos virtuais, né? sim. Então, em outras plataformas. Então, assim, parece que o digital ele é muito novo, mas ele já não é mais. As inteligências artificiais estão aí para provar isso, né? O tipo de tráfego que a gente faz hoje, eu acho que ele ainda vai existir durante muito tempo. Mas eu só não acho que será desse formato que nós vemos, né? Hoje você já vê gente podendo anunciar na Times Square. Aqui do Brasil, anunciar na Times Square. Entendeu? Então, assim, você começa a perceber que o mercado está expandindo e que cada dia mais vai expandir. É claro que vai ter mercado para todo mundo, né? Um negócio local, por exemplo, não tem interesse em anunciar na Times Square. Entendeu? Agora, mas o mercado de infoprodutores ou outro tipo de mercado faz sentido. Então, assim, fora as outras plataformas que estão surgindo, né? Fora a plataforma do. Enfim, tem muito mercado. Sem falar que o tráfego pago está saturado
assim, não faz Não sentido, entendeu? conhece. Igual falar que todo mundo sabe inglês, não é real isso, entendeu? Ou que Sim. todo mundo sabe português, a gente é brasileiro, todo mundo conhece português. Então, não é verdade, as pessoas escrevem mal, as pessoas leem mal, e nós somos portugueses, brasileiros que falam português. Então, assim, existe muito, muito, muito mercado. Não só na parte de tráfego pago, mas tudo que permeia o tráfego pago, né? Seja um social media, seja um seja um gestor de Google Meu Negócio, seja alguém que cria ficha, seja alguém que faça prospecção para esses gestores. Existe um universo que permeia o tráfego pago, né? Que está ao redor do tráfego pago, que tem muito mercado, muito dinheiro. O digital tem muito dinheiro, muito, 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 muito dinheiro. Mas tem que trabalhar, né? Não cai do céu ainda não. Eu estava em São Paulo agora, né? Eu fui para São Paulo. Essa semana estou aqui no Rio, estou passando um tempinho por causa do meu cachorro, né? Mas eu estou em São Paulo. Em São Paulo eu estava em um lugar que eu nunca imaginei. Eu comecei a estar dentro de uma agência de marketing, né? Até por causa de um estúdio de podcast que tem lá. Então quero gerar esse estúdio até a agência da Stay Plus em Vila Mariana. E aí eu comecei a observar como é que gira uma agência, né? Uma agência de marketing, como é lá dentro, tem a parte da copy, tem a parte da arte, de criação de site, de Se ela for processamento, tudo uma isso. agência 360, ela tem tudo isso, Sim, né? Tem a copy. Agora, se ela for uma agência de tráfego pago, que é no caso que a gente se especializa em tráfego pago, nós trazemos isso. profissionais que atendem esses clientes, mas a nossa empresa é de tráfego pago. Ah, Então, se eu precisar de uma LP ou de uma copy ou de um designer, eu trago esses clientes. São demandas pontuais, eles criam o que precisa ser criado e a gente segue o barco da empresa, né? Então, na nossa empresa aqui, nós temos pessoas que nós agregamos dentro para prestar de serviço, mas a nossa agência é especializada em tráfego pago e nesse processo de vendas, né? Então, são esses dois caminhos que a gente toma, tanto a parte de vendas quanto a parte de tráfego pago, e a gente está inserindo agora um novo processo que são as automações via ManyChat, chat, né? Sobre essas estruturas também. uhum, Então, uhum, mas nós não somos uma agência 360, então a gente não faz social media, a gente sempre traz um parceiro que tem uma empresa de social media, porque ele é especialista nisso, então faz sentido. Eu trago sempre um parceiro para uma LP para cuidar dessa parte. Então, nós somos uma empresa de tráfego pago, que temos essa parte, esse cunho esse viés de venda e automação, mas atendendo o nosso cliente com os parceiros que são agregados à nossa empresa, né? Para prestar sempre o melhor serviço para essas pessoas. Então é curioso. Eu estou aprendendo agora. Realmente eu não sei quase nada ainda, mas eu até faço mais, fico mais na parte de relacionamento, conversar, trazer, até a parte de podcast, gravação, Aham. apresentação. Aí é comigo mesmo. Mas de coisa técnica eu entendo nada. Ah, mas não precisa entender de tudo, precisa ter alguém que entenda, né? Se você é bom em comunicação, deixa quem é bom na parte técnica de fazer a parte técnica. Né? A menos que você seja o dono da empresa, você vai ter que aprender a lidar com as duas coisas, mas se não for, acho que não faz muito sentido, assim, eu falo, eu acho que tem que saber um pouco, É, mas deixa acaba quem é bom aprendendo, fazer né? o que foi feito, trabalho para fazer isso, né? Estuda para ser isso, né? Sim, isso é. Eu vejo também que o marketing ele não pode acabar acontecendo como outras empresas, como aquela pessoa que quer fazer tudo e ao mesmo tempo não faz nada, né? Foi nesse formato que você acabou se especializando em tráfego, né? É. Porque você não quer abraçar o mundo inteiro, porque você acaba não entregando, né? E por que que a gente especializou em tráfego pago e não nas outras? Porque hoje você tem inteligência artificial, você pode usar para fazer copy. Ela não fica boa 100%, mas você consegue otimizar seu tempo. Então, assim, eu preferi especializar aqui como estrategista de tráfego pago. Mas eu olho copies e eu estudo análise de páginas, por exemplo. Então, assim, apesar de eu não produzir as copies e não produzir os criativos, a estratégia ela é minha. Ela é da empresa. Então, a gente sempre tem análise. A gente só não produz. Porque às vezes é pontual. Algumas empresas vão precisar de uma LP. Então, não faz sentido eu ter dentro do meu escopo de trabalho um profissional só para criar uma LP. Entende? Eu tenho que contratar um profissional só para uma LP. Eu prefiro contratar um fila,
alguém que faça um serviço pontual, ou a pessoa às vezes já tem um social media, e se eu tenho dentro do meu escopo de trabalho social media, fica sempre naquela guerra, eu quero o meu, você quer o seu, então eu sempre trago para aquilo que eu sou especialista, que é tráfego pago. E aí, dentro da necessidade do cliente, a gente vai trazendo parceiros que têm as suas próprias empresas, que têm os seus próprios CNPJs. Então, eles prestam serviço para mim e eu atendo, mas nós somos especialistas em tráfego pago, vendas e automação, que é o que a gente está agora inserindo mais um braço na empresa, né? Então, são essas três setores. Dentro do tráfego pago, a gente também cuida do Google Meu Negócio, que é a ficha do Google, né? Inclusive, eu estudo para isso, sou especialista nessa questão de como criar boas fichas e, e colocar essa estrutura dentro das empresas locais. Muitas pessoas não têm, né, a ficha do Google Meu Negócio. E aí a gente vai sempre tentando organizar o tripé, né, que é o digital, a conexão e as vendas. Né? Como conectar essas empresas nesses pontos digitais e como fazer com que esses pontos digitais façam ela vender. E às vezes tem outro ponto que realmente a venda em si, né? Treinar, mostrar, entender como funciona, entender o perfil de cliente, né? E organizar a empresa para que possa atender no digital mesmo, que é diferente de atender no físico, por exemplo. É, eu já ouvi um pouco mais sobre esse Google Meu Negócio. Vou te fazer uma pergunta, tu vai ver que eu não entendo. Mas o Google Meu Negócio, ele funciona numa espécie, é claro que não sei se é, mas é como fosse um LinkedIn, algo do tipo? Não, De... ele é como se fosse um Não. Instagram. O Google Meu Negócio é o Instagram. Eu sempre dou essa relação para vocês entenderem. A gente não tem Instagram Aham, do Facebook. Existe o Google Meu aham, Negócio. Só que o Instagram é pessoal. Né? As pessoas fazem de empresa, mas ele era para ser pessoal. Tanto que tem a opção uhum, de ser pessoal ou comercial. Quando você cria comercial, você vai postar coisa da sua empresa. O Google Meu Negócio, ele é um Instagram local. Então, quando uma empresa está ali naquela região, aquilo precisa estar muito bem feito. Por quê? Porque quando as pessoas forem procurar para ir até a sua empresa, elas vão olhar a ficha do Google. Né? Então, se você vai no restaurante, a primeira coisa que você olha são as avaliações do restaurante. Se você vê alguém falando mal ou um prato ruim, você não vai lá. Então, o Google bem feito te posiciona nas primeiras posições no raio de onde você está. Claro que tem várias estratégias, estratégia de SEO, estratégia de mandá-la no raio. Tem várias coisas para fazer. Mas o básico as pessoas já não fazem. As pessoas já não respondem avaliações, as pessoas não postam fotos, as pessoas não têm as categorias selecionadas de maneira correta. Então, o básico já não existe. Né? Então, se hoje eu uhum, pegar, rodar aí num bairro, eu vou descobrir uma porção de ficha que não tem nem dono. Que foi criada automaticamente pelo Google, mas não tem dono. Então, o Google Meu Negócio é o Instagram das empresas locais, vamos dizer assim, na região onde ela está atuando. Tem empresas que nem uhum. Google tem. Ou seja, se a pessoa procurar, ela não é achada. Nem pela categoria, nem por nada, porque não existe. Ah, entendi. Então, agora eu tô ligado. Funciona também em questão a localização, né? Você quer Localização. achar, É. tá, até no Ali Google em torno de Maps, né? Você 2. Dá bota o para seu fazer endereço. mais. Dá para fazer um pouco mais de raio, mas realmente algumas coisas não fazem sentido. Se a pessoa está a 10 Hum, quilômetros, o Google vai entregar uma fichinha mais perto, porque ela prioriza essa questão da proximidade com a pessoa que está solicitando, está pesquisando, né, o ambiente. Então, normalmente a entrega ali em torno de 1 a 2 quilômetros, uma ficha bem feitinha na primeira posição. Depois você tem como ranquear, enfim, 5, 10 até 50 quilômetros. Mas aí tem que ser de cada nicho e fazer sentido também para o negócio. O restaurante ranquear 50 quilômetros não faz sentido. Mas ranquear ali em torno de 5, interessante. 1 quilômetro, de 5 a 1 quilômetro faz sentido, provavelmente. Ah, interessante. Gostei. E tem Oi, muito, e tem muito oi, Eda. né? Oi, Eda, boa tarde. Deixa eu falar com o pessoal. Hoje eu não estou dando um alô para ninguém, né? Estou dando um mole. Oi, Alice, tudo bem? Boa tarde. Antunes? Eu acho que é isso. Ieda, boa tarde. Wesley, boa tarde. Boa tarde, Scarlett, Lucas, Juliana. Entrou gente pra caramba, hein? Joana, Marcos, obrigado aí todo mundo. Obrigado aí todo mundo que está acompanhando aí hoje. Kelly, você comentou há um tempinho
sobre os profissionais novos, né, que estão entrando aí no mercado. Eu estou bem. Tu tá na paz? Tô tranquilo. Obrigado aí a todo mundo. Mas você tinha comentado, né, sobre os profissionais novos e você já tem uma carreira, já tem uma caminhada aí, você já até está bem estruturada, turmas, aulas e tudo mais. Aí eu queria te fazer uma pergunta. O que que você indica ou orienta essas pessoas que estão querendo começar, que ainda acreditam que o digital, que isso vai mudar a vida delas, como que você orienta elas a começarem a fazerem? Eu, assim, se a pessoa quiser. Então, tem duas pessoas no mercado: as que querem fazer para ter uma profissão e elas serem essa professora, ou elas serem essa profissão, né? Ser gestora de tráfego pago ou terem uma empresa, ou as pessoas que querem fazer para o próprio negócio. Então, se as pessoas, assim, independente das duas, qual a pessoa vai escolher, se ela vai fazer para o próprio negócio, para crescer o próprio negócio, se elas vão servir a outras empresas, a primeira coisa que precisa saber é estudar tráfego pago. Independente de copy, social media, qualquer outras áreas que permeiam o tráfego, né, que ficam ali sabe, ao redor do tráfego pago para mim é o centro do negócio. Né? Se você pode ter uma boa copy, mas se você não anuncia, ela para no meio do caminho. Você pode ter um bom design, um bom site, mas se você também não tem anúncio, você para. Então, eu aconselho que todos estudem tráfego pago, e aí eu digo com todo carinho, que estudem pela comunidade Sobral. Tem outros grandes plays, mas eu sou da comunidade Sobral, gosto da comunidade Sobral, gosto do jeito que o Pedro fala, gosto da maneira que ele explica tudo que eu sei, eu aprendi de lá. Então, eu sou suspeita para dizer, né? Então, eu iria pela comunidade Sobral, que tem tudo que você precisa para começar ou fazer para o seu próprio negócio. Mas se a pessoa ela quer, digamos assim, chegar em um faturamento de 15, vou botar 5K, né? Sair do CLT ou pelo menos ter uma renda extra de 5K, por exemplo, não existe lugar senão no digital. E eu digo isso rápido, né? Então, o digital ele tem a capacidade de fazer você ganhar dinheiro muito mais rápido do que qualquer outro lugar. Qualquer outro. Então, chegar em 5K no digital não é difícil. Não é difícil. É só você fazer uma conta básica. São 10 clientes de 500. E é R$ 5.000. difícil achar 10 clientes que vão pagar É R$ 500? só você me perguntar. Quando você você sai da sua casa e você anda 1 quilômetro. Se você andar, sei lá, 300 metros, quantas empresas você vê? Aqui algumas. Quantas? 10, 20, 30? Por Vamos aí. botar que você veja 100. Sim. Você deve ver mais. Vamos lá, tudo bem, anda 1 quilômetro. As empresas, o Muito. prédio, mais de 500 empresas, você Sim. só precisa de 10 para ter 5.000. Então não é difícil. O que impede as pessoas de terem resultado no digital é a mentalidade. É a mentalidade e a necessidade de aprovação. Quando eu comecei Hum. no digital, eu chutei o balde e falei, cara, não importa, eu vou fazer acontecer. E parar de terceirizar o problema. É difícil para todo mundo. Ah, mas você é mais inteligente. Não, também foi difícil quando eu comecei. É difícil para todo mundo, só que você tem que escolher o seu difícil. O meu difícil era ser pobre. O meu difícil era passar necessidade. O meu difícil era não poder ter as coisas que eu quero. O meu difícil era não poder ajudar minha família. O meu difícil era não poder ajudar, por exemplo, na África que eu queria ajudar, entendeu? O meu difícil era não, era isso. Esse era o meu difícil. Todo o resto torna fácil. O meu difícil é eu ter que pensar que eu tenho que sair para trabalhar para ganhar um salário mínimo, ok? Acordar, sei lá, 2 horas mais cedo para voltar 2 horas depois e ver meu filho o dia inteiro na creche ou na escola porque eu preciso ganhar um salário mínimo que custa R$ 1.200. Beleza, que custe 2.500. Isso é difícil. Só que se vamos lá, se você pode pegar, fazer a conta, R$ 2.500 é um bom salário, né, no mercado hoje. O salário mínimo está 1.200, 2.500 você está acima da média, né? São Por aí. 10 clientes de 250. Então não é difícil. Eu brinco que as contas precisam ser feitas assim. Quantos clientes você precisa? É claro que talvez quando você começar, você não vai ter a sagacidade para fechar clientes de 500, de 1.000. Tudo bem, 2.000, 5.000, não tem. Talvez você vai ter mais clientes, você vai ter que fechar 10 de 500. E tá tudo bem. Quem é que tá ganhando 5.000 para trabalhar de casa? Para É. ver o filho crescer? Para não ter que ficar ouvindo gracinha de quando você tem que levar seu filho no médico e você tem que ser.
Quem que tem essa realidade? Eu tenho. Então, hoje eu posso viajar. Hoje a gente está indo para se organizando para ir para Disney com as crianças. Eu não devo explicação a ninguém. Entende? É isso aí. Não devo explicação a ninguém. Eu defino os meus horários. É claro que tem compromisso, tem responsabilidade, é trabalho. Eu sento todos os dias e trabalho todos os dias. Trabalho, às vezes, até mais do que eu trabalharia se eu estivesse numa empresa convencional. Mas é minha empresa, é o meu negócio. E ele é tocado no meu ritmo e não no ritmo do outro. Então, hoje eu consigo, por exemplo, eu tinha um desejo de ir para Disney com a família, né? Em 2 anos, por conta do tráfico pago, eu tô indo para Disney com a família. Então, assim, quantas pessoas em 2 anos, dentro de uma profissão nova, pode ir para qualquer lugar, sem ter que perguntar ao chefe? Ou tirar férias só quando quer? Eu posso. Então, o tráfego pago digital, ele me coloca nesse lugar. Agora, é claro que é simples. É. Não disse que é fácil, mas é simples. Você vai ter que aprender a vender, você vai ter que aprender a lidar com a exposição, você vai ter que aprender a lidar com as crises que você vai ter de não conseguir no primeiro momento. Você vai ter que lidar com a sua cabeça que diz que você não é capaz, você vai ter que aprender a lidar com milhões de coisas. Então, assim, esse é o meu difícil. Cada um tem o seu. Agora, a vantagem quando, e aí eu vou brincar, vou puxar a sardinha. A vantagem quando você tem alguém que já passou pelo difícil é que ela consegue tornar aquilo mais fácil. Entende? Porque quando eu comecei no tráfego pago lá atrás, eu não tinha ninguém para, tipo, abre a tela do computador, deixa eu ver. Não tinha. A comunidade Sobral era muito e é muito eficiente, mas era tudo no dedinho, era tudo escrito, entendeu? Aí depois que eu terei subida pro, enfim, aí a gente teve a mentoria e outra pegada. Mas não tem. Ninguém que faça assim. E quando você está começando, ninguém na sua família acredita que vai dar certo. Você tem que acreditar. Isso é. Então, durante muito tempo as pessoas, isso é blogueirismo, sabe? Tipo, quer ser... Não, é meu trabalho. Quando eu decidi que ia transicionar por N motivos, foi transicionar e acabou. Não tem essa, eu não tenho plano B. Não tem nem plano A, só existe um único plano, era fazer dar certo. Então, era difícil, eu ia, resolvia. Era difícil, eu ia, resolvia. Então, até eu vi que tem algumas pessoas que são profissionais liberais, né? O tráfego pago tem poder de aumentar a sua escala em 100%, 200% de faturamento. Entendeu? Tanto advogados quanto liberais. Entendeu? Hoje isso é realmente real, né? Real. Não é... Kelly, você está falando que tem muito dinheiro no digital porque você é do digital. Eu estou falando... E eu ganho pouco. Tem pessoas com 22 anos que ganham 50 mil, fatura aí em torno de 70 mil. Tem pessoas que têm 22 anos que têm muito dinheiro. Por quê? Porque é possível. A gente está falando a nível de Brasil. Então, se você fosse fluente numa língua, aí, meu bem, aí o mundo é tudo seu. Se você fala espanhol, você tem, além do Brasil, todos os países de língua espanhola. Entendeu? Então, América Latina todinha, né? Não só a Latina, como Espanha, entre outras, entendeu? Também, além da América Latina, tem Espanha, tem outros países que falam espanhol, né? Então, assim, existe um mercado muito grande no digital. O problema é que as pessoas acreditam que não existe. Só que existe. E enquanto você espera achando que não existe, as pessoas estão ganhando dinheiro. E aí, quando você estalar o dedo, você fala, caraca, talvez já esteja na outra fase, entendeu? Da outra fase do digital, que é o que eu acho que vai acontecer. Que é a junção da inteligência artificial e dos virtuais. Sim. Mas ainda está muito longe. Tem muita empresa ainda. Tem muita gente se lançando no mercado. Tem muita coisa para acontecer. Eu iria te perguntar justamente sobre essas IAs, né, que estão aí. Ontem, por exemplo, eu vi 8 sites, fora o ChatGPT e fora o Bard do Google, né, que é novo agora. Tem vários outros sites. Você acha que essas IAs agora, elas vão te tirar fatia de mercado ou elas vão contribuir com o seu mercado? No meu mercado, eu acho que ela contribui muito. Entendeu? Para fazer copy de anúncios, para fazer segmentação, para o nosso mercado de tráfego pago ajuda muito. Muito, mas muito. Né? Para fazer em outras funções. Eu não acho que a IA vai substituir o homem. Porque tem que ter um homem ainda dando input, né? Dando o prompt lá. Mas eu acho que ela vai substituir ações mecânicas, entendeu? Como hoje o computador. Hoje o computador faz 50 milhões de funções.
entende? Como celular. Faz outras funções além de ser celular. Então, eu não acho que vai substituir. Eu acho que vai tornar o nosso trabalho menos cansativo. Entende? Isso é. E aí a gente vai entrar numa demanda que a criatividade vai ser o diferencial. Porque ela não é capaz de desenvolver criatividade. Criatividade inerente do homem. Ela é capaz de desenvolver raciocínio lógico. Isso ela é capaz. Mas criatividade para sair fora. Imagina o seguinte: está todo mundo usando IA, né, para produzir tudo. Se você é criativo, você destaca do mercado. Sempre é sobre se destacar do mercado e nunca sobre ser igual. Entende? É o anúncio que não pode ter cara do anúncio, é a copy que não pode ter cara de copy, entendeu? A venda que não pode ter cara de venda. Então a ideia é essa. Então, quando todo mundo estiver usando, que vai se destacar quem souber criar dentro desse processo. Mas é muito assim, a gente usa demais, né? Porque faz sentido usar. Não é inteligente não usar. O mercado está indo para esse lugar, por que eu não vou usar? Igual automação. Tá tudo ficando automático. Automações com inteligência artificial. Por que eu não vou usar, meu Deus? Vou usar. Por que eu não posso ter um chat GPT respondendo minhas automações sei lá, no Facebook? Ou no Instagram? Como uma pessoa? Posso e devo. Porque aí eu foco naquilo que eu sou capaz de resolver, que são criar soluções além disso. Entende? Criar soluções que não são aquela pegada. Entende? Você consegue treinar uma IA para ser mais humana, vamos dizer assim. E hoje, então, a maior característica que você vê para uma pessoa se destacar e ser boa no tráfego é realmente a criatividade? Não. Para o tráfego, eu acho que é muito bom a pessoa ser criativa. Eu acho que faz ela ver fora da curva e tráfego é teste. Mas eu acho que o que faz uma pessoa se destacar no mercado, você fala, Kelly, o que faz uma pessoa se destacar em qualquer mercado? A capacidade de aprender. Entendeu? A capacidade de estar aberta ao novo. De não achar que ela é o resultado, entendeu? Mas que ela é a jornada do que está caminhando. Então, eu não sou o resultado. Se por acaso eu fiz, sei lá, eu não tenho resultado hoje, o resultado aponta para a jornada, mas eu não sou o resultado. Eu sou a jornada que eu estou trilhando. Então, ter essa capacidade de distinguir quem é você no mercado faz total diferença. Então, eu falo, tem uma frase que eu sempre digo que é o seguinte: não existe concorrência quando você é único no que entrega. O jeito que eu entrego é único. Não existe concorrência. As pessoas podem apertar os mesmos botões, as pessoas podem fazer as mesmas coisas. Mas a maneira que eu entrego, a maneira que eu me relaciono, a maneira que eu lido com os meus clientes é único. Ninguém pode copiar isso. As pessoas podem copiar como dar aula, mas a maneira que o Pedro entrega é única, é o jeito dele. Então, quando você é o único, não tem concorrência. O mercado é muito grande para ter concorrência. Então, eu creio nisso. Agora, o que destaca é a cabeça. Se a pessoa souber lidar com as frustrações e com as emoções, ela vai para qualquer lugar. Qualquer lugar. Então, se a pessoa não é boa, ela treina. Se a pessoa não sabe, ela aprende. Se a pessoa tem dificuldade, ela treina mais. Se a pessoa... E aí ela vai desenvolvendo. Agora, se ela achar que ela não é capaz, acabou. Não tem o que fazer. Ela não vai ser mesmo, né? Não é. Ela já não é. Tem um versículo na Bíblia que diz que é o seguinte: assim como o homem se imagina, assim ele é. Se a pessoa acha que ela é um fracasso, ela é um fracasso. Se a pessoa acha que ela vai dar certo, ela vai dar certo. Porque ela vai fazer dar certo. Não importa quantas vezes ela cai, ela vai fazer dar certo. Então, a maior... E assim, você, tecnicamente dizendo, você precisa estar nas melhores comunidades para ser técnico do que a gente está fazendo, né? Mas o que faz uma pessoa ser boa e ter resultado no tráfego pago é a mentalidade. A mentalidade acaba gerando a capacidade de você vender. E as vendas no nosso mercado também faz total sentido. Né? Então, você aprender a lidar com as vendas, saber vender, se posicionar, faz total diferença também. Isso é importante. Gostei muito de todo o seu posicionamento. E até essa questão da mentalidade faz você lidar bem também com os erros, né? Eu até justamente iria te perguntar agora, quais foram os seus erros que você diz hoje para a pessoa tomar cuidado
ou também quais os erros que você observa aí com mais, os erros mais nítidos, que hoje você orientaria a gente viu tanto gestor aqui participando da Uhum. live, né? E aí o que você diria para ele em relação a erros de mercado ou também Não, seus erros? eu digo o seguinte, eu estava outro dia lendo umas coisas que eu escrevi é o seguinte, você não pode ter tanto cliente ao ponto de não conseguir estudar, não pode ter tanto estudo ao ponto de não conseguir ter clientes, ok? E não pode, era exatamente isso, e não pode ter tanto estudo e tanto cliente que você não tenha sanidade mental. Então você precisa tentar ter um equilíbrio sobre isso. Não adianta você ter tanto cliente que você não consegue estudar. Então você também precisa ter tempo para você estudar e se aperfeiçoar nas ferramentas, porque isso vai te tornar mais caro. Mas se você só estuda e não tem mais cliente, você não coloca dinheiro no seu bolso. Então você acaba tendo clientes sempre baratos. Então, para qualquer pessoa que inicia, não aumente seu padrão de vida. Você vai ganhar muito dinheiro, mas não aumente o padrão de vida. Quer gastar? Gasta. Tem que gastar também, mas não aumente o padrão de vida. Por quê? Porque senão você sempre vai estar na pressão de ter mais dinheiro para manter o padrão. Então, assim, hoje o que eu entendo é se você não é livre para escolher, você é escravo. Então, se você não é livre para escolher parar hoje no tráfego pago, porque suas despesas estão sempre contadas, então você é escravo do seu trabalho. Então, você precisa fazer acontecer para que você seja livre para poder escolher se você continua ou não. Claro que nesse primeiro momento você vai ser escravo de alguma coisa, ou seja, do tempo, ou não importa. Mas você tem que ter uma previsibilidade que daqui a 5 anos eu posso tomar uma decisão, continuar ou não. Então, para quem está começando, estude ferramentas, faça parte de comunidades, esteja inserido de pessoas que estão buscando o mesmo objetivo de você e que já estão mais longe de você. Como diz o Pedro, seja o mais burro da mesa, entende? Seja o menos inteligente da mesa, seja o que menos sabe. Porque se você é o que menos sabe, você é o que mais aprende. E venda. Aprenda a lidar com venda. Você precisa aprender a vender. Então, se você quer ter sucesso no digital, em qualquer outra coisa, precisa vender. Isso. Você tem que vender. Tem que vender. Não tem jeito. Você tem que saber vender. Você tem que saber se vender e vender o seu negócio. Sem isso, não tem o que fazer. Então, aprenda a vender, gaste menos, mas não deixe de gastar. Tipo, eu conheço pessoas que ganham dinheiro e não gastam. Eu falo, tem que gastar, porque aí você morre e não gastou. Então, o dinheiro tem que ser seu escravo. O que é o dinheiro ser escravo? É servir para os seus projetos, para servir a sua vida. Agora, e defina muito bem para você o que é sucesso. Eu defini para mim o que é sucesso. Sucesso é até a possibilidade de estar com a minha família. Então, Kelly, ganha 100 mil e abre mão disso? Não, isso para mim não é sucesso. Então, é definir também muito bem o que é sucesso. E trilhar esse caminho que você quer trilhar. Faça amigos, colecione favores, né? Ajude o máximo que você puder ajudar de maneira gratuita, porque sempre volta, né? Sempre que você ajuda, volta, é uma indicação, é uma pessoa que vai te colocar no lugar. Seja generoso com as pessoas. É engraçado, mas é verdade. O Pedro fala e eu concordo também. Seja generoso. A vida, Deus retribui. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber, né? Então, porque no final das contas você acaba recebendo também. Então, seja generoso, cuidado com as dívidas e defina muito bem o que é sucesso. São algumas coisas que eu sempre falo para os meus alunos. Né? E venda. Venda, 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 venda e venda sempre. Né? Para você não ficar dependendo de ter clientes pequenos ou só. Você sabe fazer venda, vai ficar tudo mais fácil. É isso. Tem um detalhe que você comentou que eu também vejo, porque eu passei por isso, né? Quando eu não estava tendo resultado, quando eu estava zerado de cliente, foi ali que eu mais me esforcei na comunicação e foi ali que eu mais cresci naquele momento. Então, realmente foi o sucesso que eu alcancei, não foi o número de clientes, porque eu não tinha nenhum cliente. Não tinha resultado de cliente, mas tinha um resultado muito grande de conexão e que hoje está me dando a capacidade de expandir muito mais o que eu posso entregar ou não, né? Então, realmente, esse seu ponto que você comentou é crucial. Eu até queria que você pudesse falar
justamente sobre o momento de parar, o momento de mudar. Nem sempre é porque você está com um fraco, né? Está com um número baixo de clientes. Quando que você imagina que é exatamente o momento que você tem que parar, ou estudar uma mudança, ou parar, rever conceito? Como que você analisa isso? Eu acho que assim, eu vou parar quando eu tiver um determinado valor de patrimônio líquido rendendo todo dia na minha conta. E aí eu posso optar por parar. Uhum. Os resultados, eles não definem você, tá? Isso é fato. Mas eles revelam se você está indo no caminho certo. É Uhum. diferente de te definir, né? Então, se você está caminhando pelo lugar e você está percebendo que ontem você tinha um resultado e hoje você tem um resultado que você está indo em direção, não é hora de parar. Você tem que reavaliar a rota quando você está insistindo em alguma coisa e você não está tendo resultado. Uhum. E aí você tem que avaliar. Eu não estou tendo resultado porque eu não estou botando força o suficiente para ter, ou não estou tendo resultado porque não está indo. E aí você vai avaliar se aquela direção está indo de encontro com os seus desejos do que você quer. Porque se o fato de você não saber não define nada, você aprende. Não sei, aprendo. Não sei, estou com dificuldade. Treina. Uma coisa que eu descobri é que ninguém é burro para não aprender nada. Talvez você tenha que treinar um pouco mais. Então, é focar no que você quer e ver se os seus resultados estão te levando a isso. Entendeu? Se está te levando para esse lugar, para esse caminho que você está se direcionando. É isso. Então, se você não está tendo resultado, e aí eu volto a falar, o resultado não te define, né? Mas ele está te direcionando? Tá, então você está no caminho certo. E aí a hora de parar, cada um vai ter o seu momento, né? Mas eu sempre acho que você tem que conciliar os estudos com os resultados, com os clientes. Vai ter um cliente que vai te pagar mais caro que vai te permitir estudar um pouco mais. Então, você sempre tem que estudar. Repertório vende mais do que sem repertório. Você tem mais repertório, você saber se comunicar melhor e saber sobre as coisas, vende você não saber. Então, eu sempre falo, tenha repertório. Repertório vende. Quando eu vou para uma mesa de reunião e eu sei do que eu estou falando e eu sei transitar entre os assuntos, vende muito mais do que se eu não soubesse. Passa mais segurança para quem está do Uhum. outro lado. Então, repertório vende. Estude. Não estude ao ponto de você não conseguir ter cliente, nem tenha cliente ao ponto de você não conseguir estudar. Você vai ter que equilibrar isso dentro da balança que você quer de faturamento. O Roberto comentou aqui, inclusive, boa tarde, meu amigo, que o vídeo está travado. O vídeo travado? Qual? Ô, pessoal que está aí, o vídeo tá bom? Tem alguém travado? Comenta aí, diz aí pra gente, como é que tá aí? Tá bom? Para mim, tá tudo bem por aqui. Aqui também tá normal. Não sei se é a internet lá dele. Pessoal, tá aí, diz aí pra gente, tá normal ou tá ruim? Como é que tá aí? Dá uma moral aí, um feedback aí pra gente. Kellen, Oi. eu quero te falar que a gente está chegando em 1 hora já. Passo A rapidinho, gente né? passa muito rápido, cara. A gente está chegando a 1 hora. Eu quero já te agradecer. Esse papo é muito enriquecedor, né? É muito bom a gente estar normal, né, Marcos? Ô, Roberto, vê aí, deve ser o seu, cara. Vê aí se é a tua internet, porque tá normal. Mas, Kelly, obrigado. Obrigado mais uma vez. Foi muito bom aprender contigo, né? Tudo que você trouxe. Você realmente está indo bem, né? No caminho de dar aula. Daqui a pouco você se torna mesmo professor, hein? Vai que é o Já estou caminho te formada, levando. né? Estou formada em professora, sou pedagoga formada, Olha então aí. quem sabe a gente não está indo para esse caminho mesmo. Eu gosto de dar aula, amo fazer o que eu faço, amo ensinar também, porque eu acho que quando a gente ensina o outro, você consegue se desenvolver, né? Então é muito, muito Sim. legal. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar com você aqui com a sua turma, né? Agradecer a todos que entraram, eu não li, teve amigos que entraram, de gestores também. E é isso, foi um Entrou prazer, minha muita gente. família que entrou, foi um prazer poder servir vocês também, poder ajudar e esclarecer algumas dúvidas também. Sim, é sempre
entrou muita gente, foi muito legal. Podia ir também, perdão aí também para todo mundo se eu acabei não falando o nome, né? Mas hoje foi bastante corrido aqui, muita gente, mas obrigado aí pela participação de todo mundo. Kellen, teve uma coisa aqui que você comentou, que aí eu até queria não terminar, mas queria fazer essa última pergunta e a gente também já vai para as considerações finais, mas é sempre importante também você observar, porque às vezes, se você está insistindo em algo que não está te dando resultado, é porque você realmente está indo para um outro caminho natural, né? Isso aconteceu comigo. A parte da comunicação não foi algo que eu estava esperando. Eu nunca imaginei me tornar um comunicador, um jornalista, mas realmente foi algo que foi natural, se transformou e aí eu tive a mentalidade, tanto a cabeça, a mentalidade de seguir, de ir investindo de acordo com os resultados que eu tinha. Resultado do cliente, tudo mais? Não, mas resultado de estar aqui falando, me comunicando melhor, de estar recebendo bons feedbacks e também feedbacks de melhoras. Então, ter realmente a cabeça aberta para, se você está insistindo em algo que não está dentro, que às vezes você mesmo está caminhando para um outro caminho. Sim, com certeza também. Eu sempre digo que porta fechada também é Deus, né? Então, às vezes você está insistindo numa coisa e você não está tendo resultado, porque talvez precise se direcionar em outro lugar. Eu tentei o CLT a minha vida inteira. 3 anos foi que eu tive CLT na vida inteira. Hoje eu empreendo. Então, tá tudo bem, entende? Mas precisa ter clareza de que fazer alguma coisa quando o resultado não vem, você avaliar o que pode ser feito, né? E saber que todas as coisas vão cooperar para o seu bem, né? Então as coisas vão se ajustando. No final das contas, a conta sempre fecha, né? O que você aprendeu lá no passado, as coisas que você passou, se você tiver a clareza de que no final a conta fecha, que você consegue utilizar para tudo, facilita muito, né? Você pegar as experiências e poder usar hoje no que você tem. É muito importante isso também. Sim, sim. Kelly, quero mais uma vez te agradecer. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aí e quero deixar aqui livre para você poder falar, né, suas considerações finais ou qualquer recado que você quiser deixar. Tem aí seus alunos, as pessoas, seus amigos também, todo mundo que aí que acompanha, quem vem acompanhando o Condonecta, quero agradecer e muito obrigado, tá, pela live. Foi muito enriquecedor e foi muito legal conversar contigo. Quero agradecer também. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. Estou aberta para novos convites. Vai ser um prazer voltar. E a todos que entraram e que têm desejo de empreender no digital, ou que já empreendem no digital, ou que têm empresa, né, ou são autônomos, né, enfim, qualquer uma dessas áreas, conheça sobre o tráfego pago, né, ele tem o poder de mudar a história da sua vida, porque você não é só sobre ter dinheiro, sabe, é sobre você ter possibilidade de escolhas, né, eu sempre falo que não é sobre você ter dinheiro, é sobre você poder escolher. Então, se você tem a possibilidade de escolher, você é livre. Se você não tem a possibilidade, você é escravo. Então, assim, que vocês se tornem livres, vocês possam se tornar livres para poder escolher, ter um futuro melhor, ir aonde querem, fazer o que quiserem, se relacionar com quem querem e vender o quanto quiserem, né? Então, assim, fica essa minha dica para todo mundo. Foi um prazer. Me sigam nas redes sociais, que é Kellen.Moulin, né? Lá tem dicas sobre gestão de tráfego pago. É um prazer estar com vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham também nesse assunto e queiram tirar, coloca lá no direct. Sempre sou muito solícita em responder. Né? Aos meus alunos e amigos, muito obrigada por vocês terem participado e foi um prazer estar com vocês de verdade. Obrigado mais uma vez. Pessoal, sigam a Kellen aí. Quem tiver qualquer coisa, manda lá a mensagem. Fica o convite também para, Kelly, você conhecer o Condonecta Business, também o Condonecta. Todo mundo aí também, convite, todos, né, vocês poderem vir, ter um network e tudo mais, e poder proporcionar negócios. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo e até a próxima. Obrigado, gente. Obrigadão.